Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui agora para finalizar a nossa disciplina de trabalho de conclusão de curso, do qual a gente começou o ano passado, em 2020, e devido a todo esse problema da pandemia, a gente fez toda ela remota, e aí no início, vocês sabem muito bem que a ideia era a parte de desenvolver um pré-projeto primeiramente, depois o artigo científico, mas como a pandemia se arrastou e influenciou todo o processo de ensino e aprendizagem em relação a essa disciplina, a gente fez a primeira etapa falando dos conteúdos, dos critérios para a construção de um pré-projeto, as técnicas, as etapas do pré-projeto, né? Sempre fazendo aí parte 1, parte 2 e isso em 2020 e paramos por um tempo. Depois, posteriormente a isso, conversando com a coordenação, a gente resolveu esse ano retomar a disciplina, mas não como a proposta que a gente tinha desenvolvido no início, ou seja, o pensamento de fazer o pré-projeto e o desenvolvimento do artigo científico. Então a gente resolveu revisar novamente, como eu já tinha explicado para vocês no início dessa segunda etapa da nossa disciplina, fazer todo o processo de revisão, falar novamente dos conceitos, dos conteúdos que envolvem a construção do pré-projeto e deixar o pré-projeto como o trabalho de conclusão de curso mesmo para vocês entregarem, né? E isso foi o que a gente fez ao longo dessa segunda etapa, do qual o professor chamou da segunda etapa da nossa disciplina. Revisou todos os conceitos, todos os conteúdos, e como eu fiz na primeira etapa, no ano passado, eu vou explicar novamente o modelo de pré-projeto hoje para vocês, tá? Isso aqui não conta com atividade, na verdade o conceito, os conteúdos, as atividades já foram desenvolvidas, tá? Eu vou postar isso dentro do ambiente virtual, acredito que vocês já estão vendo isso, né? Vai estar lá o vídeo, vai estar o pré-projeto em branco, né? O pré-projeto elaborado, já preenchido por mim. Professor, mas por que você vai reprisar o vídeo sendo que o senhor já fez no ano passado? É que como a gente só vai entregar o pré-projeto, pessoal, eu fiz na realidade, eu mudei um pouco o pré-projeto em si. Eu acrescentei a parte de revisão de literatura ou fundamentação teórica. E por isso eu vou explicar para vocês novamente cada tópico do pré-projeto em si, desde lá da parte do sujeito e objeto, como a gente já conceituou, né, nas últimas aulas. E aí eu vou também falando de cada tópico até chegar na fundamentação teórica, porque a gente vai entregar como trabalho de conclusão de curso, né, como eu já relatei para vocês no decorrer do desenvolvimento das aulas, somente o pré-projeto. Vocês não vão precisar fazer o artigo científico e também nem apresentar, é somente a entrega do trabalho. Mas eu acredito que dentro dessa proposta que a gente trouxe aí durante a nossa disciplina, tanto a primeira etapa como a segunda etapa, acrescentou muito conhecimento científico para vocês, né? Do qual o sentido da disciplina é estimular a pesquisa para aperfeiçoar o crescimento pessoal e o profissional na área de vocês, que é a parte de estética. Então eu convido vocês, né, a prestar muita atenção no desenvolvimento da nossa aula de hoje, que o professor vai estar aqui passando no monitor que está aqui. Não sei se vai ficar muito bom, pessoal, mas enfim, a gente vai tentar fazer o melhor aqui para instruir vocês a desenvolver o pré-projeto. E ao término da aula, né, na parte final da aula, eu vou entrar lá no ambiente virtual, né, e vou, conforme as instruções que eu sempre deixo para vocês, vou falar em relação à data de entrega, a formatação do trabalho, tudo certinho para vocês construir conforme a gente está exigindo na escola, correto? Muito bem, então, desde já eu já agradeço a disponibilidade de vocês, de ter a paciência de estar comigo aí ao longo
né, dessa trajetória aí de praticamente um ano, né? No meio do ano passado para cá e nesse meio desse ano também. Mas tudo eu tenho certeza que é um propósito para a gente construir mais conhecimento e fazer a diferença. Independente, não teve como a gente estar presente junto com vocês, mas a gente sempre está fazendo o melhor para construir o conhecimento e desse conhecimento virar aí uma sabedoria empreendedora, que é isso que a disciplina de TCC ela tenta estimular, correto? Então, pessoal, eu vou aqui tirar dessa tela nesse momento e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como na última aula da primeira etapa, o modelinho de pré-projeto. Então, como eu disse para vocês, esse pré-projeto que aqui, ó, tá na tela aqui do nosso monitor, ele tá lá dentro do Google Classroom, da plataforma nossa. E esse daqui é em branco, ou seja, isso aqui eu vou deixar no formato Word para vocês, certo? Que vocês vão ter que preencher, ou seja, construir em cima desse modelo. Ah, professor, eu não consegui baixar. Eu acredito que não vai ter problema de baixar, pessoal. Não consigo baixar, mas eu peguei lá pelo jeito e vou fazer igualzinho. Coloco a figura da escola ali, escrevo tudo certinho, beleza, não tem problema nenhum, tá? Mas eu acredito que vocês vão conseguir baixar. Pode acontecer que na hora de vocês baixarem, o único probleminha é o logo da escola não baixar junto, entendeu? Mas se isso acontecer, vocês podem pesquisar na internet e colocar, não tem problema, esse logo aqui, porque tem, certo? Tá bom? Mas eu acredito que não vai ter problema não, tá bom? Mas eu vou deixar para vocês essa parte, né, em branco, né, o modelo em branco, com todos os itens que vai construir, na realidade, o pré-projeto de pesquisa, entendeu? Então, desde lá do sujeito, objeto delimitado, que aí é o tema em si, a introdução, o problema, a hipótese, os objetivos, que entra geral e específico, a justificativa do tema, aí ó, a fundamentação teórica, que na outra etapa, na primeira etapa da nossa disciplina, naquela primeira vez que eu expliquei, não tinha, e agora eu acrescentei aqui a metodologia e as referências bibliográficas também, tá? Que talvez, se eu não me lembro bem, deixa eu ver, acho que não tinha também as referências bibliográficas. E agora eu incluí também, tá? Porque eu pedi pelo menos 2 citações, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, e se eu citei lá em cima, eu tenho que referenciar, né, a minha bibliografia lá embaixo, tá bom? Então, de conteúdo já foi, então o professor agora vem com essa parte prática da construção do pré-projeto. Eu vou agora abrir aqui, para a gente continuar. Acredito que esse vídeo não vai ser muito longo, né? Até peço desculpas também para os meus vídeos, minhas aulas às vezes é muito longo, a gente se empolga, porque a gente gosta de falar de construção de conhecimento, de estimular a pesquisa, entendeu? Então, desde já eu já peço desculpa a vocês, mas eu acredito que isso agregou muito para vocês, tá bom? Então, pessoal, ó, como vocês estão vendo aí no monitor, no vídeo aqui, ó, observem só, tá? Ou é o mesmo modelo, só que a diferença, e esse modelo vai estar preenchido. Esse aqui eu vou deixar em PDF para vocês baixarem, para vocês terem um norte, ou seja, vai ser uma instrução. Então, conforme vocês vão montando o de vocês, correto? O trabalho de vocês vão observando o que o professor fez, né, nesse molde aqui, tá bom? Para vocês executar o pré-projeto e entregar aí na data que eu vou falar daqui a pouco, correto? Muito bem, então é a mesma coisa. Aqui vai estar lá a habilitação técnica de vocês vão colocar aqui, no caso, estética na frente, tá bom? Então, pré-projeto de pesquisa, habilitação técnica na frente de técnica estética, tá bom? Aqui eu coloquei o meu nome, que são o nome dos autores, então tá Adriano Pontara, correto? Mas, como eu pedi para vocês fazerem em equipe, então vamos colocar em ordem alfabética os nomes das componentes da equipe aqui, correto? Feito isso, beleza. Aí a gente já vem para o primeiro item, que é o sujeito. Aqui nesse pré-projeto que eu fiz aqui, pessoal, eu fiz para um artigo que eu desenvolvi num congresso, tá? Mas eu construí, eu gosto, quando eu vou fazer uma pesquisa de algum tema, eu sempre monto um pré-projeto
que às vezes também pode ser chamado de plano inicial, mas a gente aqui está falando que é um pré-projeto de pesquisa. Então eu monto para desenvolver o artigo científico, porque isso instrui, como eu expliquei para vocês ao longo das nossas aulas, instrui o desenvolvimento prático da pesquisa, certo? Muito bem. Aqui o sujeito, pessoal, é a educação capitalista. Mas como eu disse para vocês, peraí, educação capitalista é o tema? Não. Ele é o sujeito, ele é um assunto que a gente vai abordar. Só que, para falar de educação capitalista, somente tem muita coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Ele é meu sujeito. Eu vou ter que criar o quê? Um tema em cima disso. Então, o sujeito é educação capitalista, tá? Mas o que vai complementar esse sujeito? É o objeto, que é o item 2. Tá aqui. O que é esse objeto? Aqui já é o início da forma do tema. Então, aqui, ó. Educação capitalista, sujeito, objeto, um sistema que influencia a progressão da gestão do conhecimento empreendedor humano. Ô, professor, mas o que tem a ver com educação capitalista, que é o sujeito? A gente vai completar. Lembra que eu disse na aula passada ou na aula retrasada, se eu não me engano bem, que o sujeito e o objeto ele tem que se completarem. Um implementa o outro, tá? Existe o assunto, que é o sujeito, e eu venho com a implementação desse sujeito, que é o meu objeto. Com isso, eu desenvolvo a minha delimitação, ou seja, o sujeito e o objeto delimitados. E aí é onde eu desenvolvo o tema, a temática. Quando eu delimito o sujeito e o objeto, na realidade eu estou fazendo o que? A escolha, né, do meu tema, a temática do que eu vou estudar. Entendeu? Então no item 3, se vocês observarem, aqui eu juntei, ó, educação capitalista, que é o meu sujeito, delimitando com o meu objeto, que é educação capitalista, um sistema que influencia a progressão da gestão do conhecimento empreendedor humano. Ou seja, esse é o meu tema. Eu vou falar de educação capitalista, mas o que ela está influenciando? Eu estou fazendo o fechamento da minha temática. Por isso que eu estou delimitando o sujeito e o objeto. Porque se eu fosse falar só de educação capitalista, seria muito amplo, correto? Aí se eu fosse falar um sistema que influencia a progressão da gestão do conhecimento e o empreendedor humano, que é o meu objeto, peraí, mas que sistema é esse? No caso, a educação capitalista. Então, na hora que eu faço a delimitação, eu escolho o meu tema, eu escolho a temática do meu pré-projeto, que no caso, né, depois virou um artigo científico. Não é o caso de vocês, vocês só vão escolher o tema para desenvolver o pré-projeto, porque é o trabalho de conclusão de curso, correto? Muito bem, feito isso, item 3, escolhi o sujeito, o objeto, fiz a delimitação. Agora eu venho com a introdução, que é o item 4. Né? Lembra que o professor falou nas aulas, no conceito, o que é a introdução? É a contextualização da minha temática. Então aqui, ó, na introdução, em 3 parágrafos praticamente, o que eu expliquei? Eu expliquei o sentido desse tema, dessa educação capitalista, um sistema que influencia, né, a gestão do conhecimento empreendedor humano. Então eu comecei lá, o cenário mundial tem passado por intensas e importantes transformações ao longo dos anos, que são impulsionadas por um universo capitalista chamado de globalização. Com isso, nota-se um ambiente de mudanças permanentes que se aceleram a cada dia, em que a capacidade competitiva se estabelece como capacidade de sobrevivência ao ser humano. E assim, eu fui descrevendo, né, nesse processo introdutório, bem resumidamente, o sentido da minha temática. É isso que vocês vão fazer com a temática de vocês. A introdução é cumprida? Não, pessoal. Ela vai ter aí, em média, uns 3 parágrafos. Pode ter aí 15 linhas, 20 linhas, no máximo, né? Aqui deve ter mais ou menos isso, entendeu? Pode ter menos? Pode, mas eu acho que de 10 a 15 linhas, estourando 20 linhas, já tá bem contextualizado a temática, correto? Então, né, sempre aí 3 parágrafos desenvolvendo essa explicação introdutória do sujeito e objeto delimitado, que nada mais é do tema escolhido da pesquisa,
que no caso de vocês vai ser na área de estética, correto? Feito isso, beleza. Fiz lá todo esse processo já de início, agora eu vou para o meu quinto item, que é o problema. O que é o problema da pesquisa? Como eu disse, toda pesquisa tem que ter uma situação que envolve uma problemática, um questionamento, correto? Então aqui eu vou até ler para vocês para ficar bem orientado, né? Uma orientação melhor para vocês terem uma base de como que é o funcionamento. Então, como eu escolhi o tema da educação capitalista, né? Um sistema que influencia a gestão do conhecimento empreendedor humano, aí a minha problemática em cima disso. Partindo dessa explanação, qual a explanação? Que foi a minha introdução. Este trabalho levanta a seguinte problemática, ou esse trabalho, ou este pré-projeto de pesquisa, tá? Como a educação, a área do conhecimento, que tem como função ensinar princípios e deveres ao indivíduo, ou seja, valores ao ser humano, deixa um sistema conhecido como capitalismo influenciar a criatividade empreendedora humana, de forma a regredir a formação do conhecimento do ser humano e suas opiniões como cidadão. Ou seja, pessoal, eu estou questionando, pode ver que sempre a problemática tem que terminar com uma interrogação, é uma pergunta. O que está se procedendo? Qual que é o questionamento? Poxa, por que a educação ela deixa se influenciar por esse processo e vai estimular essa regressão do conhecimento? Entendeu? Essa é a problemática que eu observei relacionado à temática que eu escolhi para estudar, tá? Pô, professor, fiz? Beleza, vou para o sexto item, que é a hipótese. Como tem uma situação e toda pesquisa, como a gente já falou nos conceitos, tem uma problemática, o que vai existir também? Vai existir hipótese ou criação, né, de alternativas que podem vir a solucionar problemas, né? Então aí o professor ele desenvolveu a hipótese também relacionada à problemática. Não vou ler toda ela para vocês, mas eu vou ler o início só para a gente ter uma base. Depois vocês tomem nota melhor aí na hora de fazer o de vocês, aí vocês vão prestando atenção, vão se orientando e acredito que vão conduzir melhor. Mas enfim, com base nesse questionamento, qual o questionamento? A minha problemática, a presente pesquisa, no caso aqui, se aí para vocês podem colocar o presente pré-projeto, tá? Ou presente trabalho, busca subsídios dentro do contexto da educação formal, mais especificadamente na escola, isto é, no ensino fundamental, médio e técnico profissional. Observar se o encontro entre a ciência da educação pedagógica, administrativa, financeira, econômica e outras mais encontra-se favorecendo a formação de futuros cidadãos conscientes em entender para aprender a empreender o conhecimento com dedicação, amor e respeito ao bem social, pensando em primeiro em ser para depois ter. E assim a gente vai continuando. Ou seja, aonde que eu vou buscar fundamentos, tá? Ou melhor dizendo, conceitos para desenvolver a pesquisa. Aonde que eu fui, na realidade, porque esse trabalho já foi desenvolvido. Aonde que eu fui? Eu fui pesquisar o ensino fundamental, médio e técnico. Por quê? Porque é ali que eu estou criando a minha hipótese de entender o que está sendo conduzido aos alunos, correto? Para buscar solucionar ou responder melhor o questionamento, o meu problema. Então eu vou entender como que está sendo tratada a educação. Porque se eu observo que existe uma educação capitalista e é um sistema que influencia todo o processo de gestão do conhecimento humano, aonde gera uma problemática, eu tenho que saber, vamos entender como está funcionando isso, aonde que eu tenho que pesquisar, aonde que eu vou mostrar essa pesquisa, eu vou aplicar essa pesquisa na escola, correto? Então, por isso que é o pré-projeto. O pré-projeto ele vai instruir como que eu vou desenvolver a pesquisa. Como vocês não vão desenvolver, mas se vocês fossem desenvolver a pesquisa, né, aonde que vocês iriam? Então, né, é isso que vocês vão buscar subsídios. Por isso que a gente tem a problemática e
a hipótese que é a criação dessas alternativas. E assim a gente vai construindo. Fiz lá a minha hipótese, eu venho para os objetivos. Por quê? Porque a pesquisa tem que ter um foco, tem que ter um objetivo, né? A temática tem que ser consolidada por todo esse processo que constrói, né? Que vai falar desse tema. Tá? Então a gente tem um objetivo, que aí dentro desse processo objetivo, como vocês estão vendo aqui, a gente tem o objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral, ele abrange um contexto mais amplo, correto? Que nem no caso aqui, ó. Como objetivo geral, este pré-projeto de pesquisa visa estudar as relações existentes entre as ciências supracitadas. Quais foram as ciências? Educação, pedagógica, administrativa, financeira, econômica e outras mais, que estimulam o empreender no conhecimento dentro de um ambiente escolar acadêmico de formação. Então, esse objetivo geral está falando que eu vou o quê? Estudar, né? No caso, esse trabalho estudou o quê? Essas ciências que formam o processo educacional, correto? De forma geral. Porém, eu tenho que especificar, e aí eu venho com a complementação desse processo que é o objetivo específico. Concomitantemente, eu vou até ler para vocês para ficar melhor aí explicado. Concomitantemente, a pesquisa aprofunda seus estudos de forma específica, direcionando seus conhecimentos que de algum modo são elementos que interconectam as respectivas áreas do saber científico e contribui de modo sinergético, ou seja, faz uma harmonia desse processo para a diversidade empreendedora da vida, visando observar o seguinte quesito. Então, as ciências lá que estavam citadas no objetivo geral, que a gente está buscando um foco, elas têm, concomitantemente a isso, a gente vai ter que observar o quê? Essa sinergia, essa interdisciplinaridade, né? Essa harmonia entre elas para desenvolver o nosso estudo. E aí ela forma um objetivo específico. Qual é? Aqui, ó, que pode ser feito por tópicos, ó. Compreender a visão pessoal, profissional dos indivíduos, aqui analisados, tá? Que se tornarão empreendedores do saber e, consequentemente, criadores e consumidores de produtos e serviços de um modo mais consciente e humano. Entendeu? Então, qual que é a ideia? A gente não tem um sistema, uma educação capitalista, do qual eu estou estudando, né? A gente está desenvolvendo para projeto para fazer a pesquisa, que influencia essa gestão do conhecimento, e não tem uma problemática que a educação aceita esse processo, e aí a gente não vai lá dentro do ensino fundamental, médio, né, e técnico, buscar entender se essas ciências estão realmente desregradas. E o objetivo é observar isso, objetivo geral, e analisar, né, o que? A visão pessoal, profissional desses indivíduos, para ver se realmente a gente consegue fazer com que, se a educação tenha aí, forme o pensamento consciente do ser humano. Então, o trabalho ele está sendo construído, né, esse plano, esse pré-projeto, para esse desenvolvimento da pesquisa, para aperfeiçoar esse processo e tirar, né, na realidade, tentar sanar essa problemática que a educação, ela de vez influenciar, né, por um lado que observe o ser humano mais consciente, né, mais com a preocupação do ser primeiro para depois ter, tá? O trabalho ele vai se construindo tomando forma em cima disso, porque o sentido é fazer com que essa pesquisa ela melhore o desenvolvimento do que está sendo estudado. No caso aqui, a educação, tá? Porém, de vocês vai ser a parte da estética. Então, vocês vão ter que observar isso. Então, tem lá um objetivo geral, um objetivo específico. Desenvolvi. Vou para o 8º item, que é a justificativa. O que é a justificativa? Como a gente já estudou no conceito, o que ela visa? Ela vai justificar o fato, né? No caso aqui, o que está falando desse trabalho? A pesquisa justifica-se pelo fato do aumento indiscriminado da busca do conhecimento por pessoas que estudam sem entender para aprender. Ou seja, sem foco, pensando que aprenderam
um verdadeiro sentido do saber. No entanto, este quesito está longe de ser ensinado pelas escolas, muito menos exercido pelas famílias, a sociedade. Entendeu? Então vamos supor, o que é justificativa? Como a gente observou dentro, analisando a problemática, né? Montando a hipótese, o objetivo geral, analisa a temática em si, todo o contexto de construção para desenvolver uma pesquisa, observou o quê? Observa que há um pensamento hoje desregrado na população, onde as pessoas elas se tornam mais capitalistas. Não estou falando que socialismo ou capitalismo um é melhor do que o outro, não, pessoal. Mas eu estou dando o sentido que a educação ela estimula somente o lado financeiro do ter, e eu não me preocupo em fazer algo importante, correto? Para ter um reconhecimento significativo naquilo que eu estou fazendo. Então eu vim estudar isso, porque é uma observação que a gente está tendo. As pessoas não se preocupam em entregar o melhor daquele produto para fazer sentido, ou o melhor daquele serviço para fazer sentido. E isso começa onde? Com a educação, que está sendo influenciada. Entendeu? Então a gente justifica, né, o estudo por esse fato que está acontecendo. Consequentemente, no estudo de vocês, que é na área de estética, também acontecem inúmeros fatos que vão justificar a temática que vocês escolheram. Então aí vocês montam em cima disso, correto? Claro que os conceitos vão ajudar vocês, como a gente já desenvolveu nas aulas, e a proposta aqui que o professor está passando, que não induz nada direcionado à parte de estética, nem em si, porque vocês que vão desenvolver, mas é mais para vocês entenderem como é a formação, a construção de um pré-projeto de pesquisa, correto? Beleza, fiz isso, eu venho, aí eu acrescentei, como eu disse para vocês, a fundamentação teórica. O que é a fundamentação teórica, pessoal? É onde a gente escolhe alguns autores que estão falando da temática que você escolheu, né, ou do assunto que envolve a sua pesquisa, que vai envolver a sua pesquisa, no caso o seu pré-projeto aqui, e aí você, poxa, cita, né, e aí eu pedi pelo menos 2 citações, não precisa ser citações diretas, como o professor explicou, diretas acima de 4 linhas, que tem que recuar, pode ser citação direta ou indireta, mas direta até 3 linhas, ou citação indireta no corpo do texto com o pensamento do autor, como o professor explicou, e as palavras de vocês, como eu fiz aqui. Então aqui o que eu fiz? Eu escolhi 2 autores. Primeiramente a gente fez um texto para dar um gancho no que o autor está falando. Então, como mencionado anteriormente, a educação é pautada em seus pilares que fundamenta todo o processo, todo o desenvolvimento, na realidade, do ensino e aprendizado do ser humano. Assim, se esses pilares fossem ensinados de forma correta, edificariam o saber do indivíduo, estimulando sua atitude em querer entender para aprender a empreender o conhecimento e não simplesmente a importância do ter. No entanto, não é isso que se vê atualmente. Então eu fiz uma introdução do parágrafo para encaixar o que um autor, né, fala. Aí o que esse autor fala? Eu coloquei aqui esse autor no final. O empreendedor é aquele capaz de gerar novos conhecimentos por meio de saberes sintetizados nos pilares da educação. Aprender a saber, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Aí eu citei ele ali, Dolabella, vírgula, 2006, vírgula, o P de página 26, ou seja, foi uma citação direta até 3 linhas. Pode ver que, como eu expliquei para vocês nas aulas, tá entre parênteses, o nome dele tá dentro do parênteses. Quando tá dentro do parênteses é letra maiúscula. Entendeu? Então, normalmente, quando faz uma citação no corpo do texto e o autor aparece no fim, ele vai ser dentro do parênteses, letra maiúscula. Essa citação é direta, por quê? Porque eu estou referenciando a página. Se não fosse direta, fosse indireta no corpo do texto, ele estaria também dentro, o nome dele, dentro dos parênteses,
mas não teria a página, só teria o nome dele e o ano de publicação do livro, tá? Então eu posso fazer assim, e eu oriento vocês a desenvolverem assim, ou direta até 3 linhas, fazendo desse jeito, ou indireta, que é o pensamento dele com as palavras de vocês que está fazendo a pesquisa, correto? Tá, então eu fiz esse, né? Citei aí, como eu falei para vocês, citar 2 autores, tá? Eu fiz 2 citações aqui. Então, olha lá, em concordância com esse raciocínio, ou seja, para complementar o pensamento desse autor, eu já emendei outro autor, ó, Tonetti, 2006. Lembrando, tanto Dolabella e Tonetti são sobrenomes, então a gente tem que colocar o sobrenome do autor, tá? Normalmente o último nome. Tá? Aqui, ó, Tonetti, costuma-se dizer que a educação deve formar o homem integral. Vale dizer os indivíduos capazes de pensar com lógica, de ter autonomia moral, entendeu? Então ele foi complementar o pensamento do outro autor. Só que observe, aqui já não é uma citação direta. Aqui é uma citação indireta, tá? Aonde só tem o nome dele, do autor, correto? E o ano de publicação está entre parênteses. Primeiro, eu coloquei ele no início do parágrafo, correto? E quando eu coloco sempre no início, normalmente você não vai colocar o autor, o nome do autor, dentro do parênteses. Você coloca fora do parênteses com letra minúscula. E como é uma citação indireta, correto? Ele é uma citação indireta, não precisa colocar a página, só o ano de publicação da obra dele. Então, por isso que foi lá, Tonetti, 2006. Aí ele contextualizou, complementou aquilo que o outro autor já disse ali em relação a esse processo de educação e deu base a toda a forma do que está sendo estudado e que vai ser construído, na realidade foi construído no artigo científico, tá? Claro que lá no artigo científico, depois, eu citei mais autores e tal, mas nesse primeiro momento foi esses 2 autores que estão dando base para a construção da minha pesquisa, certo? Feito isso, fiz isso, beleza. Aí eu vou falar da minha metodologia, como que eu construí, no caso, esse pré-projeto, não a minha pesquisa que eu ia fazer, mas o pré-projeto em si, tá? Então aqui eu vou ler para vocês para ficar mais instruído, ó. Metodologia, item 10, prestem bem atenção aqui, ó. Com forma de desenvolvimento do estudo, o presente pré-projeto buscou desenvolver sua temática por meio do sujeito, objeto e sua delimitação, no qual foi contextualizado pela introdução. Então veja só, primeiro momento a gente fez lá o sujeito, que eu falei para vocês que era a educação capitalista, depois o objeto que complementou, né, que foi lá um sistema que influencia a gestão do conhecimento empreendedor humano, certo? E aí fiz a delimitação que eu juntei os dois e fechei o tema, escolhi a temática. Para explicar de forma contextual, feita a introdução. Então, eu já falei, né, o início da construção do meu pré-projeto. Aí, ó, continuando, sequencialmente apresentou-se a situação-problema, que norteou a criação da hipótese e de todo o desenvolvimento dos objetivos, que entra geral e específico, dos quais se complementam com a elaboração da justificativa. Ó, tudo que eu desenvolvi ou estou desenvolvendo no meu pré-projeto, eu estou colocando aqui na metodologia. Aí, ó, praticamente a última parte aqui, ó, ou penúltima parte. Posteriormente a isso, foi construída a fundamentação teórica, do qual eu falei para vocês, citei os 2 autores, para dar base ao meu trabalho, certo? Posteriormente a isso, foi construída a fundamentação teórica, conceitos baseados em pensamentos de autores que atuam no saber empreendedor da educação pedagógica e administrativa. Foi isso que a gente fez. Por fim, né, então, para finalizar esse pré-projeto, desenvolveu-se o item metodológico, do qual é o que eu estou citando para vocês aqui, de modo a apontar toda a construção do pré-projeto de pesquisa, explicando que a sua elaboração é de forma documental, indireta, ou seja, pautadas em bibliografias, livros publicados. É isso que vocês vão fazer.
Entendeu? Vocês vão pegar artigos e tal. Então, quando é assim, como a gente disse lá nas técnicas de pesquisa. Eu estou baseando em documentos que já foram pesquisados, estou utilizando para desenvolver um pré-projeto para iniciar uma outra pesquisa e aperfeiçoar esse processo. Correto? Após a elaboração dos quesitos citados, a presente pesquisa tomou a liberdade de mencionar em suas referências as obras literárias que foram utilizadas na elaboração do trabalho. Quais são? Os dois autores que eu citei lá na fundamentação teórica, eu vou referenciar os livros dele aqui no item 11, que é o último item, que é a parte das referências bibliográficas. Olha lá, Dolabella, ó. Vocês têm um modelo lá dentro das aulas nossas que a gente falou de referências, entendeu? Desse jeitinho aqui, certo? E aí construiu o pré-projeto. Feito isso, pessoal, acabou. Ó, o pré-projeto meu aqui, esse modelo que eu vou deixar para vocês, deu 5 páginas. Vai dar, em média, 5, 6, no máximo 7 páginas. Entendeu? Vocês vão imprimir uma só e deixar na escola encadernada. Tá? Então eu expliquei essa parte para vocês. Agora, para finalizar a aula, eu vou entrar aqui, ó. Aqui, ó, é a plataforma de vocês, ó. Vocês estão vendo na tela aqui, ó. Eu entrei aqui. Então aqui tá todas as instruções, tá? Do jeito que o professor sempre coloca para vocês. Aqui vocês não vão ter que entregar nada na plataforma. Vocês vão entregar uma cópia na escola. Então aqui é só para vocês assistirem o vídeo, baixar os dois modelos, o em branco e o preenchido, e desenvolver o trabalho de vocês. Aqui vocês não vão entregar nada. Ó, observem só aqui, ó, a observação lá no final, referente à formatação do pré-projeto e sua data de entrega. Então aqui eu vou explicar isso para vocês agora. Ó. Formatar conforme o modelo preenchido, tá, do pré-projeto, disponibilizado pelo professor no ambiente virtual, esse daqui que eu acabei de explicar para vocês. Fonte, Arial 12, espaçamento entre linhas 1,5, tá? Texto justificado, margens, superior 3 centímetros, inferior 2 centímetros, esquerda 3 centímetros e direita 2 centímetros. Será necessário imprimir uma cópia em papel A4 encadernado. A data de entrega do trabalho ou do pré-projeto será no dia 9/8 de 2021, tá? Na secretaria da escola, aos cuidados da diretora Camila e do professor Adriano. Entendeu? Então, vocês têm que fazer do jeito que o professor colocou aqui, conforme o modelo que eu coloquei lá para vocês. Então, tem bastante instrução para vocês, tá? Para poder desenvolver esse trabalho. E a entrega desse trabalho é no dia 9/8. Então, hoje, a aula que a gente eu estou postando esse vídeo para vocês no dia 6/7. Na realidade, pode ser dia 6 ou dia 7. Entre hoje ou amanhã, na realidade, estou falando para vocês aqui, vai estar para vocês durante essa semana aqui. A semana que é a primeira semana de julho. Vamos melhor, tá? Então, hoje é dia 6, né? Para quem assistiu o vídeo aí, amanhã vai ser dia 7. Se não, dentro dessa semana aqui de julho. Tá? Então vocês vão ter praticamente 30 dias, um mês para desenvolver esse trabalho, entregar na escola, conforme está pedindo aqui. Correto? Certo? Então tem bastante instrução. Eu acredito que, como eu disse no início da nossa aula, a gente teve bastante conteúdo, viu a primeira parte e reviu a segunda parte, os mesmos conteúdos. Acrescentou mais a parte da fundamentação teórica aí no modelo e a referência bibliográfica, mas isso também vocês tiram de letras porque está bem explicado, correto? E é isso aí, pessoal. Claro que eu gostaria muito, como eu já deixei claro para vocês em muitas aulas, falando que eu queria estar com vocês dentro de sala de aula, né? Poder a gente ter o contato social de ir acompanhando a construção desse trabalho, esse desenvolvimento, esse estímulo à pesquisa, tudo de forma presencial,
mas a gente sabe que devido a todo esse problema em que é relacionado à saúde e também a gente sabe que é influenciado pela política, no caso do nosso país, a gente não pôde estar desenvolvendo essa disciplina de forma presencial. Porém, né, eu como professor da disciplina, juntamente com a escola, a coordenação, a gente fez o melhor para poder instruir vocês a desenvolver pelo menos o pré-projeto, a ter esse pensamento em relação à pesquisa, né? Estimular vocês a querer aí estudar e executar de uma forma melhor, né? Que execute a profissão de vocês, acrescente isso ao curso de vocês, né? E cresça vocês como pessoa, porque o conhecimento ele tem que fazer sentido e a pesquisa ela estimula esse processo. Como eu relatei em várias aulas que no nosso país não se estimula do jeito que deveria ser e isso daí influencia na vida nossa cotidiana, na parte profissional, na parte pessoal, porque a função do conhecimento é fazer com que a gente se instrua, tome melhores decisões, tenha melhor consciência, que é esse pré-projeto que eu estou dando como modelo para vocês, estudou isso, né? Essa é a temática para a gente ser um melhor cidadão, né? E acreditar mais nas pessoas e ser melhores exemplos de pessoa, de profissional, né? Para outros que estão vindo. E eu acredito que nesse pouco dessas aulas que a gente teve, e independente das adversidades que rondaram as nossas aulas, a gente conseguiu aí passar o melhor para vocês em relação ao que de recurso a gente teve, certo? Então eu agradeço mais uma vez vocês, as disponibilidades, a paciência de vocês. Espero que todas assistam esse vídeo e que ao término aí desse período de entreguem os trabalhos para a gente fazer a correção, né? Fazer o fechamento da disciplina e vocês poderem formar e continuar a vida aí estudando, se aperfeiçoando mais na área de vocês, tornando melhores pessoas e profissionais, que é isso que a gente precisa, tá bom? Um grande abraço do professor, né? Fiquem com Deus e até uma próxima vez aí.